de modo absolutamente voluntário, sem qualquer expediente lucrativo. Eu estive em Carajás, botando um pouco de ordem no planejamento ambiental, com muita dificuldade, porque muitas pessoas do Rio de Janeiro e de outros lugares inventavam coisas para serem colocadas em Carajás. Um deles inventou de fazer, imagine vocês, um zoológico lá em cima da serra, num lugar que não tinha mais aguadas e com animais de fora da Amazônia. Não podia ser coisa pior. Eu reclamei, eu disse o diabo, né, ao pai desse moço que agora quer ser um grande rico do mundo, o Eike Batista, o pai dele era diretor da Vale. Eu digo, não é possível, a gente está protegendo tudo, de repente alguém aí do Rio faz um contato com o jardim, o zoológico de São Paulo, e resolve fazer um zoológico com espécies biológicas que não são da Amazônia. Isso não tem jeito, não vai servir para nada, nem para o turismo, nem para ciência biológica, nem nada. Bom, eu vou parar aqui e dizer a vocês que o restante disso, inclusive o pequeno trecho da mensagem mandada pelo chefe do BRAN para os Estados Unidos, está registrado num trabalho meu no livro A Amazônia do Discurso à Praxis. E lá tem vários capítulos de assuntos que nunca foram tratados. Tem um assunto, da Serra Pelada à Serra dos Carajás, a revolução impensada dos garimpeiros. Os garimpeiros resolveram quebrar tudo na Serra de Carajás, porque durante a estação das chuvas, a Vale do Rio Doce, a antiga brasileira, não permitia que continuasse a escavar para produzir ouro dentro da Serra Pelada. E um cidadão lá de Brasília, né, era o chefe do SNI daquela época, e ele apoiava os garimpeiros, garantiu que era possível os garimpeiros irem até a Serra dos Carajás e quebrarem tudo para poder continuar explorando os minérios deles. E o resultado é que 70 caminhões cheios de garimpeiros um dia saiu da pequena vila de Serra Pelada e foram até a região de Carajás. Na região de Carajás existiam 3 cidades. Lá no alto, uma cidadezinha dos engenheiros, dos geólogos, dos técnicos. E embaixo, uma cidade que foi sugerida por mim desde o primeiro dia em que eles entraram em contato para saber o que fazer na serra. Eu disse, olha, não pode deixar crescer uma cidade em cima da serra. Então, faça um jeito de fazer uma pequena cidade nos sopés da serra e que não possa ter indústria, para não repetir o que aconteceu lá na minha terra, em São Paulo, na região de Cubatão, em que a indústria conseguiu desfazer a floresta e tudo se derruiu. E eles aceitaram essa ideia e começaram a fazer uma cidadezinha, fizeram o arruamento, os meio-fios, etc. E enquanto estavam fazendo uma cidade, cresceu uma outra além do rio Itacaiunas, cresceu uma cidade que ficou conhecida como Monte Verde. Primeiro foi uma cidadela de prostituição. Aquelas levas e levas de trabalhadores que foram lá para trabalhar em Carajás e trabalhar na cidade,
de Itacaiúnas, as mulheres acompanham sempre essas multidões de homens nesses projetos no meio da selva. E o resultado é que veio um militar, né, era o tempo da ditadura, e botou em ordem a cidadezinha de Monte Verde, arruou, jogou as pobres prostitutas lá para o fim de uma rua, e ali se organizou 3 filiais de bancos, 10 farmácias, por causa do problema do atendimento das pessoas que tinham doenças tropicais, né? Terção maligna, matava muita gente. E para as parturientes. Então, a minha ideia foi a seguinte: fica organizada a cidade dos Sopés da Serra com 3 coisas iniciais. Um hospital regional, que não existe no entorno de 300 quilômetros a partir dali, nem para o norte, nem para o leste, nem para o sul, muito menos para o oeste. Mais uma escola para os filhos dos garimpeiros, os filhos das pessoas que moravam em Monte Verde, para os filhos dos trabalhadores de Carajás, e finalmente um centro de triagem escola, em que recebesse as pessoas que queriam emprego, verificasse, entrevistasse e ensinasse as pessoas ao tipo de trabalho que a Vale do Rio Doce, naquela época brasileira, poderia ofertar para aquelas pessoas. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Pois bem, sabe qual foi o resultado? Isso eu queria dizer a vocês. Foi melhor que seja um planejamento. Se não houver problema do tempo e de espaço na implantação do planejamento, é muito grave. Então demoraram um tempo para fazer a cidade do Sopé da Serra e Itacaiúnas, em terraço fluvial ondulado, bonitinho, de Itacaiúnas. Depois tinha uma cancela e depois tinha que atravessar o rio para subir para Carajás, né? E o que ocorreu é que Monte Verde foi crescendo demais. Em menos de 5 anos já tinha 13 mil habitantes. E a cidade planejada tinha poucas centenas de trabalhadores que, aliás, moravam em Monte Verde. Professores e médicos, etc. Acontece que os garimpeiros queriam queimar tudo o que foi feito em Carajás. E chegaram em Monte Verde, em massa, né? Entraram nos bares e boates e beberam muito, porque ali tinha coisas que na cidadezinha lá da Serra Pelada não existia. E fizeram outras coisas, que eu não vou falar. Que vergonha, meu Deus. Então, ficaram muito bêbados, mas alguns 4 ou 5 caminhões ainda foram até Itacaiúnas. E aí é que eu entendi uma coisa. O povo de Monte Verde dizia que a cidade deles era a cidade do povo. A cidade de Itacaiúnas, incompleta, era a cidade fantasma. E lá no alto da serra, eles não sabiam o que existiu, porque os danados, os chefetes que a Vale mandava lá para cima, impediam qualquer visitação no alto da serra. Então, lá seria a Ilha da Fantasia. Então, 3 cidades: a do povo, a cidade fantasma, né? A cidade Ilha da Fantasia, imaginada lá no alto da serra. Epitor e Itacaiúnas chegaram até ao hospital. Eu vou pedir um favor. Daqui